18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado com a gente aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos, eu, Karime Leão, até às 7 da noite aqui no 18 horas. E claro, você pode e deve participar do programa com a gente pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto, a sua sugestão de assunto, o seu comentário sobre o que a gente fala aqui no programa 18 horas. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 6 minutos. Boa noite, André. Antes de você dar essa parcial do trânsito pra gente, eu sei que vai ter alteração em Manaus durante a programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, não é isso? Dá mais detalhes pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Karime. Boa noite para você, pro ouvinte que está ligado aqui na 100.7, é que a prefeitura ela montou essa operação especial entre os dias 1º e 8 de agosto, isso para garantir aquela segurança dos fiéis e também organizar o fluxo de veículos. No sábado, a transladação da imagem começa às 7 da noite, então a saída vai ser da Praça Nossa Senhora de Nazaré e passagem pelas avenidas Maripiranga, Teresina, Maceió, lá pela Major Gabriel e Tarumã, até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Aí já pelo domingo, a partir das 7 da manhã, a procissão do Círio sai do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e passa pelas avenidas Tarumã, Duque de Caxias, Viaduto Josué Cláudio de Souza, Humberto Calderaro, Ruas Natal e Maripiranga e retorna então para a Praça Nossa Senhora de Nazaré. Já no dia 8 de agosto, às 4 da tarde, acontece o Círio das Crianças e Jovens e o percurso vai ser pelas avenidas Maripiranga, Teresina, Humberto Calderaro e Rua Natal. E durante toda a programação, os agentes do IMU vão fazer bloqueios temporários, vão também orientar os motoristas e monitorar o trânsito. A orientação é que os condutores programem o deslocamento com antecedência e utilizem rotas alternativas e redobre a atenção nas áreas das procissões. Agora vamos para aquela parcial do trânsito aqui pela capital amazonense. Vamos, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Humberto Calderaro. O trânsito está bastante carregado, tem muitos veículos na via agora, nesse momento, 6 horas e 8 minutos, para quem segue ali nessa direção também, tanto para quem vai para Maneca Marques ou quem vai seguir ali para ir no sentido do Parque 10. São muitos veículos na via, a situação da Humberto Calderaro é mais concentrada ali para quem vem da Guilherme Paraense e acessa Humberto Calderaro ali nas proximidades da passagem de nível da Efigênio Salles, muitos veículos na via. E a gente também seguiu para a zona oeste da capital amazonense pela Avenida São Jorge, que também passa a ter um trecho bastante carregado com muitos veículos na via e isso acaba trazendo um trânsito mais lento. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E tá valendo a partir de agora. Você, motorista de aplicativo, carro, moto ou taxista, já sabe. Pode mandar o seu áudio de 30 segundos aqui para o WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92 993 12 1007. 993 12 1007 e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Então, a Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem, gente, os áudios que você mandar a partir de agora, das 6 da tarde e só durante o programa 18 horas, ok? Combinado? O programa de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite. Então, prepara o seu áudio de 30 segundos e manda pra gente. Boa sorte! Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas.
Uma amazonense foi assassinada pelo próprio marido na Espanha. Eu, André Meirelles, trago os detalhes do caso, investigado como feminicídio, e explico o trabalho dos governos do Brasil e da Espanha para viabilizar o translado do corpo da vítima para o Amazonas. Eu, Nathalie Moraes, destaco uma importante vitória para a economia do Amazonas. Após uma mobilização do setor produtivo e do apoio dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, a Receita Federal recuou e confirmou que as vendas destinadas à Zona Franca de Manaus continuarão com a alíquota zero do PIS e COFINS. Essa decisão evita prejuízos à indústria e preserva a competitividade do polo industrial e reforça a segurança jurídica para as empresas e os investimentos no nosso estado. O governo federal prevê gastar mais de R$1 bilhão para enfrentar o El Niño. Eu, Vanessa Lima, explico sobre essa medida que pretende reduzir o prejuízo sobre o abastecimento de alimentos, a geração de energia, a navegação dos rios e o atendimento à população. 18 horas. Esses e outros assuntos, a notícia mais importante para você a partir de agora, que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a saúde do Amazonas entra novamente no centro das críticas. Uma denúncia recebida pela produção do 18 Horas revela a indignação de médicos que prestam serviços para o governo do estado e que afirmam estar enfrentando uma grave crise por falta de pagamentos. Segundo os profissionais ouvidos aqui pelo 18 Horas, os salários estão atrasados e tem médicos sem receber desde o mês de abril. Ainda segundo eles, essa situação é resultado de um problema que veio da gestão do ex-governador Wilson Lima e classificam o cenário como um verdadeiro calote deixado para quem está na linha de frente da saúde pública. O fato é que esse caso levanta mais uma vez os questionamentos sobre a gestão da saúde durante o governo Wilson Lima. A repórter Nathalie Moraes recebeu essas denúncias, explica mais detalhes pra gente agora ao vivo aqui no 18 Horas. Nathalie, boa noite. Nathalie, então, quais foram aí os principais relatos desses médicos? Boa noite. Boa noite para você, Karime, e a todos os ouvintes que nos acompanham na noite de hoje aqui no programa 18 Horas. Karime, é uma situação lamentável que a gente vem acompanhando diariamente e assim, parece até muitas vezes que a gente está batendo ali na mesma tecla, né? Mas a gente precisa dar voz para esses profissionais. Afinal de contas, essas denúncias, elas são recorrentes porque são profissionais que atuam principalmente nos serviços de pronto atendimento, os famosos SPAs aqui de Manaus, que seguem aí aguardando os seus pagamentos. No início desse mês, a gente trouxe aqui a denúncia de que esses profissionais aguardavam os pagamentos referentes ainda aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, de 2025. Esses profissionais que atuavam diretamente ali na Queiroz Serviços de Saúde Limitada, né, uma empresa contratada aí pelo ex-governador Wilson Lima para esses médicos, né, esses médicos que são ali os generalistas, né, eles acabam fazendo aquele atendimento, são médicos que nem sempre são especializados para determinadas funções. É tipo clínico geral, né? Exatamente. Mas ele acaba atendendo como um todo, né? E aí esses profissionais, eles pegaram um calote referente ao ano passado. Caramba. Né? E aí até agora eles seguem reclamando da situação. Isso porque, Karime, muitos deles afirmam que eles assinaram um contrato num valor de 9,4 milhões de reais com o ex-governador Wilson Lima, né, que tem vigência aí até julho de 2029. Ou seja, se o contrato foi firmado, eles precisam honrar com a palavra que foi dada ali no momento da assinatura do contrato. Só que o que acontece? O contrário disso não está sendo feito. Não está sendo feito, Karime, né? Então, assim, são profissionais que continuam atuando na linha de frente, atendendo aí as pessoas que vão aos serviços de pronto atendimento da nossa capital. São médicos de diversas especialidades, entre eles a médica, né, a pediatra Adriana Lima. Ela procurou o 18 Horas para relatar a realidade enfrentada por esses profissionais de saúde.
saúde. A falta de pagamento, Karime, é claro, tem gerado uma insegurança, uma instabilidade não somente financeira, mas emocional, né, para esses profissionais. Vamos ouvir aí o que disse a médica pediatra Adriana Lima. Essa é a primeira vez em que um governante tem a audácia de declarar calote em relação aos pagamentos do ano passado, que não foram realizados pelo ex-governador Wilson Lima, que deixou pendente os pagamentos. E além de anunciar o calote, que já prejudicou uma grande parte das empresas, né, sem receber os pendentes do ano passado, se comprometeu a pagar pelo menos no governo dele vigente, no entanto nem isso ele conseguiu cumprir, né? Estamos aguardando, no caso, a minha empresa um repasse do mês de abril ainda, e que ainda não aconteceu. 18 horas. Não aconteceu, Karime, né? No último dia 4 de julho deste mês, né, desse ano de 2026, a gente trouxe aqui a denúncia feita pela Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Eles faziam cobranças diretas ao ex-governador Wilson Lima, né, que assumiu ali os compromissos durante a sua gestão com a saúde pública do Amazonas, né? Ele assumiu ali os compromissos financeiros com esses profissionais, com essas empresas. Como eu disse anteriormente, o contrato para esses médicos que atuam nos SPAs, nos serviços de pronto atendimento, eles foram assinados pelo ex-governador Wilson Lima e eles têm vigência até julho de 2029, né? Ou seja, esses profissionais, eles precisam cumprir com o que foi assinado ali naquele contrato, mas o que a gente tem visto é um atraso no pagamento desses médicos que atuam nos serviços de pronto atendimento. A valorização do trabalho médico, ela vem sendo cada vez mais descontinuada, porque se você não honra com o seu compromisso, como é que a pessoa que está ali também na linha de frente vai conseguir cumprir o papel dela da melhor forma? A gente trouxe no início do mês a denúncia desse órgão aí, né, da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, fazendo cobranças diretas ao ex-governador Wilson Lima, mas infelizmente, Karime, até agora a situação não mudou e a gente fala aí de médicos afetados, né? E isso é claro que também coloca em risco ali a assistência prestada à população do Amazonas, que vai aos serviços de pronto atendimento. E a médica, né, a Adriana Lima, ela falou um pouco mais pra gente como está essa situação. Vamos ouvir. Cada dia mais a gente entrando em colapso nervoso, porque as dívidas estão pendentes, perdas e mais perdas diárias, e tem o nosso compromisso com nossas famílias, né, com nossos funcionários, e a falta de respeito é inexplicável. E é importante que a população saiba que os serviços estão sendo oferecidos porque nós temos contratos a serem cumpridos. 18 horas. Karime e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí mais um trechinho da médica pediatra Adriana Lima. É realmente um cenário muito delicado, é um cenário vergonhoso, né? Mas assim, Karime, a gente trouxe mais uma vez denúncia desses profissionais porque eles assinaram um contrato, né, com o ex-governador Wilson Lima. Eles fizeram um acordo para o serviço que seria prestado, mas esses profissionais, mesmo não recebendo os seus pagamentos desde o mês de abril, como a gente ouviu aí na fala da especialista, eles continuam ali na linha de frente, honrando a sua palavra, honrando ali os seus compromissos, mas cada dia mais vem se tornando mais complicada por conta das dificuldades financeiras que vem afetando diretamente os profissionais, as empresas responsáveis pelo atendimento na rede pública aqui do nosso estado. Ou seja, virou uma bola de neve, né? Um ciclo, porque se a gente aqui no programa, em 2019, noticiou atraso de salário, sucateamento no sistema de saúde, e o que a gente viu foi a situação só piorar. Isso durante a gestão de Wilson Lima. Enfrentou uma Covid, realmente enfrentamos uma pandemia. Mas antes disso nós já estávamos. Exatamente. Antes disso, nós já noticiamos aqui falta de pagamento, médicos trabalhando com tarja em estado de greve, pedindo melhores condições de trabalho e salários, né? Porque estavam atrasados. A gente noticiou aqui que o diretor da Associação dos Médicos do Estado do Amazonas, o Dr. Mário Viana, ele foi a Brasília, pediu intervenção federal ao então ministro da Saúde, Mandetta, o que não aconteceu. Gente, eu estou falando isso em 2019, antes da pandemia. Então a gente já entrou na pandemia com
já resultados dessa má gestão na saúde pública do estado do Amazonas na época do governo Wilson Lima. A gente viu o hospital Fundação Francisca Mendes, né, que era referência em cardiopatias, não somente aqui no Amazonas, mas também na região norte, começaram a pedir ajuda para outros hospitais de outras regiões do Brasil para fazer transferências, né, de crianças cardiopatas que estavam morrendo ali na fila de espera. A gente trouxe aqui ao longo da gestão Wilson Lima a situação caótica da Fundação SECOM, o Hospital do Câncer, né, que infelizmente hoje realmente vive um verdadeiro colapso. Então é uma situação que realmente só piorou. Só piorou ao longo do tempo, sem falar da própria pandemia. O Wilson Lima é réu em Brasília, acusado de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que atuou durante a pandemia aqui no estado do Amazonas. Eu estou falando do fato, da notícia que nós descobrimos aqui no jornalismo do 18 horas sobre a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Por essa questão, ele é réu em Brasília, por essa questão da saúde pública aqui no estado do Amazonas. Ou seja, o que a gente chega agora, em julho, fim de julho de 2026, é o resultado de várias péssimas atitudes na gestão da saúde pública do estado do Amazonas. Não tem outra forma de você ver essa questão, de você analisar essa situação. E é claro que a gente espera que pelo menos o salário desses profissionais sejam pagos. Continua acompanhando pra gente, né, E a gente segue cobrando aí um posicionamento por parte, né, da Secretaria de Saúde do Amazonas e, é claro, principalmente a palavra do senhor Wilson Lima, que assinou o contrato aí com esses profissionais. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Uma amazonense foi assassinada pelo marido dela na Espanha. As investigações apontam que a vítima, Camila Kellen da Silva Caldas, de 34 anos, foi morta a facadas pelo companheiro no distrito de San Martín. Os filhos do casal de 4 e 8 anos estavam no imóvel durante o crime. Os pais de Camila embarcaram essa tarde de Manaus para a Espanha e o repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse caso. Vamos acompanhar. A amazonense Camila Kellen da Silva Caldas, de 34 anos, foi morta a facadas pelo companheiro na última terça-feira em Barcelona, na Espanha. O crime aconteceu no distrito de Sant Martín, onde ela morava há cerca de 10 anos. Segundo a polícia espanhola, o suspeito estacionou uma van em frente ao prédio, entrou no apartamento e atacou Camila com vários golpes de faca. No momento do crime, os 2 filhos do casal, de 4 e 8 anos, estavam dentro de casa. Depois do assassinato, o homem fugiu e ateou fogo no veículo, mas foi preso horas depois pela polícia de Catalunha. O caso é investigado como feminicídio pelas autoridades espanholas. A família informou que os pais de Camila viajam para a Espanha para cuidar dos procedimentos de liberação e do traslado do corpo para o Amazonas. Além disso, busca apoio da Embaixada do Brasil na Espanha para auxiliar nos custos do transporte. A Procuradoria Especial da Mulher no Amazonas também solicitou ao Ministério das Relações Exteriores assistência à família durante todo o processo. A polícia espanhola continua as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a família da Camila da Silva Caldas, ela criou uma vaquinha solidária para ajudar nas despesas necessárias para trazer os 2 filhos da vítima de volta ao Brasil, junto com os avós maternos. E aí tem toda uma questão de documentação, procedimentos legais, logística necessária para que as crianças retornem em segurança aqui para a família, aqui em Manaus. E quem puder ajudar, pode fazer a doação pela vaquinha no link. Vaquinha com K, né? vaquinha.com.br 6239 651 6239 651. Qualquer valor faz toda a diferença. Agora, o que a gente pode, né, falar a respeito desse assunto é que, infelizmente, esse caso comprova que a violência é fato, é uma realidade que afeta o mundo inteiro, a violência contra a mulher. Na Espanha,
31 mulheres foram vítimas de feminicídio só esse ano. Aqui no Brasil, mais de 700 mulheres foram assassinadas de janeiro a junho. É o equivalente a 4 mortes por dia. Uma outra pesquisa, a pesquisa 20 anos da Lei Maria da Penha, divulgada hoje, revela que mais da metade, 54% das mulheres que se relacionaram com homens declaram já ter sofrido algum tipo de violência que se enquadra na Lei Maria da Penha. O número equivale a 47,7 milhões de brasileiras que declaram já ter sofrido violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Aqui no Amazonas, segundo o Ministério da Justiça, o estado é o terceiro com maior aumento percentual de feminicídios em todo o país. Isso só nos primeiros semestres desse ano, nos primeiros meses, o primeiro semestre desse ano de 2026. E quem traz mais detalhes a respeito desse levantamento é a repórter Odineia Araújo. O Amazonas passou a ocupar o terceiro lugar no país em aumento percentual de feminicídio. Os dados são do Ministério da Justiça e reforçam que, enquanto a maioria dos estados registrou queda nesse tipo de crime, o Amazonas seguiu no caminho oposto, com alta de 66,7% no primeiro semestre de 2026. Foram ao menos 9 mortes e a maioria das vítimas tinha mais de 35 anos. Em todo o Brasil, 741 mulheres foram assassinadas entre janeiro e junho. Isso significa que, em média, 4 mulheres perdem a vida todos os dias por causa da violência doméstica, do machismo e também do desprezo à condição feminina. Os números reforçam um alerta: não basta apenas punir os criminosos. De acordo com Eriana Azevedo, da União Brasileira de Mulheres no Amazonas, é preciso fortalecer a prevenção, garantir a proteção às vítimas e romper o silêncio que ainda esconde muitos casos. Os dados apontados pelo Ministério da Justiça é de que o Amazonas ocupa o segundo lugar, dentre os estados com maior índice de violência contra a mulher, de feminicídio. A violência contra a mulher, ela nunca acontece no tapa, ela nunca vai direto para o feminicídio. Ela tem várias fases e, às vezes, numa pequena palavra, numa piada, ali a mulher já está sendo vítima e ali já se demonstra, relações que são relações podem virar uma relação problemática. Então, a todos os ouvintes da Rádio Mix, o que a gente, enquanto União Brasileira de Mulheres, pode dizer é que essa luta não é só nossa enquanto sociedade civil. Todos precisamos nos unir e combater essa pandemia que tem sido a pandemia de feminicídio. Cada feminicídio representa uma vida interrompida e uma falha coletiva na defesa das mulheres. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o governador do Amazonas, Roberto Cidade, anunciou hoje um conjunto de medidas para ampliar a capacidade de atendimento da rede estadual de saúde. Um mutirão para atender crianças com aspecto autista. Vamos acompanhar um trecho do que o governador disse. Hoje venho aqui, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso com a saúde do nosso estado e dizer que nós estamos resolvendo. Nós estamos avançando nessas pautas. Poder reformar quase 30 unidades de saúde em menos de 6 meses, isso é trabalho. Das 22, nós já entregamos 8. E nós vamos reformar, ampliar e melhorar o nosso sistema de saúde em toda a cidade de Manaus. Porque quando a gente melhora aqui, a gente está melhorando para todo o estado do Amazonas. Porque todos os dias nós recebemos todos os amazonenses dos outros 61 municípios do interior que vêm para cá. Construir hospital é bom, mas manter o hospital é muito caro. A construção é o mais barato. Vamos dizer que vão construir. Eu quero saber se vai ter dinheiro para manter. Eu quero saber se vai ter dinheiro para equipar. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para construir. E salvar vidas a gente não pode esperar muito tempo. O estado do Amazonas hoje é o maior estado da federação. Nós temos uma dificuldade com logística. Nós gastamos por ano mais de 100 milhões de reais só com transferência de UTI aérea para Manaus. E nós pretendemos minimizar e suprir todos os números de todas as demandas. 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18
18 horas. Me conta uma coisa, você já mandou o seu áudio aqui pra gente? Ainda não? Bora lá, vamos lá, envie o seu áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Mix 92-DDD 92 993121007 993121007 e responda a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Conta pra gente, participa, capricha na resposta. Você já sabe que é o nosso concurso que rola de segunda a sexta-feira, exclusivamente aqui no programa 18 horas, das 6 às 7 da noite. E você, é claro, pode ser aí o ganhador de 40 litros de gasolina. Conta pra gente por que você merece ser o vencedor do nosso concurso. Tô aguardando, tô esperando o seu áudio de 30 segundos. Boa sorte! Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. A gente volta a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento da volta para casa nas ruas da cidade. Boa noite mais uma vez, André. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, pro ouvinte. Vamos das duas vias importantes aqui da capital amazonense, que é a Avenida Constantino Neri e a Djalma Batista, nessa volta para casa. A Avenida Constantino Neri, principalmente ali nas proximidades da Rua da Maromba, o trânsito está bastante carregado, alguns trechos lentos. Da mesma situação se repete na Avenida Djalma Batista, para quem está seguindo nesse momento no sentido bairro. Muitos veículos na via faz com que o trânsito fique realmente carregado e com trechos de lentidão. Agora a gente teve também hoje uma operação do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que apreendeu 3 motocicletas e um táxi durante a operação Mobilidade Segura, que foi realizada na manhã de hoje, dessa quarta-feira, na zona centro-sul aqui de Manaus. A fiscalização aconteceu nas avenidas Newton Lins, no bairro Flores, e Constantino Neri, no bairro São Geraldo. Ao todo, 105 veículos foram abordados pelas equipes do Instituto. Segundo o IMU, a operação tem como objetivo fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito e verificar a documentação dos veículos e dos condutores, além de conferir se os motoristas que exercem atividade remunerada estão com a qualificação exigida pela legislação. E também foi informado que essas ações, como essa, vão continuar sendo realizadas em diferentes pontos aqui da capital para reforçar a segurança viária. Então tá aí um aviso do IMU, da Prefeitura de Manaus, que todos os dias vai seguir tendo essas operações, tanto veículos pesados quanto também, principalmente, quem trabalha aí com veículos alternativos, que andem aí em dias, né? Se não tiver em dia, se não tiver corretamente, pode cair aí numa fiscalização dessa e pode aí ser autuado. Então é importante estar aí dentro da lei. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Política. E seguimos com o bloco de política do programa 18 horas com Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. E a gente segue naqueles impasses, naqueles ataques contra a Zona Franca de Manaus. Dessa vez foi a Receita Federal que ela acabou recuando de um entendimento que preocupava o setor aqui produtivo. Confirmou que a alíquota zero de PIS/COFINS sobre mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus não vai ser afetada pela redução linear de benefícios tributários previstas aí numa lei complementar. Conta mais pra gente. Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite, Karime, e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, no início do mês de julho, a gente recebeu mais uma bomba. Agora a gente acha que vai relaxar, não, vem mais uma confusão envolvendo a Zona Franca de Manaus, mas no finzinho, né, da noite dessa terça-feira, a gente teve uma notícia positiva, porque a Receita Federal acabou revendo ali todo o seu entendimento sobre a incidência do PIS/COFINS nas operações destinadas à nossa Zona Franca e acabou confirmando ali realmente a manutenção da alíquota zero para todas as vendas voltadas ao consumo, né, dos materiais que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Essa mudança foi oficializada já, né, e publicada logo depois que a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas teve ali na Justiça a suspensão da nota que foi publicada no início do mês, pedindo aí, né, toda o recuo
recuo dessa manutenção. Mas não foi só a FIEAM que entrou na justiça aí para brigar por esses direitos, Karime. A gente teve a Eletros, a gente teve a confirmação, pedido público, a oficialização junto ao STJ dos senadores da República. A gente fala aí dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que são pessoas que estão brigando para que esse modelo de sucesso possa continuar aqui na nossa região. E o senador Eduardo Braga, ele que inclusive é relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, ele disse que essa nova manifestação da Receita só confirma mais uma vez que a interpretação defendida durante a tramitação estava inadequada, era algo que realmente não deveria nem ter sido debatido, né? E já que durante a reforma tributária tinha ficado tudo muito claro que o PIS/COFINS estava legalizado da maneira como estava, mas a Receita Federal, de forma equivocada, acabou entrando com essa ação, mas que felizmente foi suspensa. Inclusive, o senador Eduardo Braga comemorou a decisão nas redes sociais. Vamos conferir o que disse. Mais uma vitória. Está garantido os benefícios da Zona Franca de Manaus. E não adianta querer prejudicar a Zona Franca, porque a Zona Franca está garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Mais uma vez perderam. E agora a Receita Federal reconheceu que estava errado. Emitiu um novo parecer reconhecendo que a decisão da Justiça Federal estava certa e, portanto, a Zona Franca tem direito aos benefícios fiscais previstos na reforma tributária. Mexer conosco não vai dar certo, meu irmão, porque nós estamos do lado da lei. 18 horas. Karime, ouvintes do programa 18 horas, se a gente tem a lei do lado, realmente não tem o que temer, né? E aí, agora, com essa revisão no entendimento da Receita Federal, permanece válida ali a alíquota zero do PIS/COFINS nas vendas realizadas por empresas de outras regiões do Brasil para a nossa Zona Franca de Manaus. Essa medida preserva aí um dos principais incentivos fiscais desse nosso modelo da Zona Franca, que é um modelo de sucesso, e mantém ali a segurança jurídica para as empresas que aqui estão instaladas, Karime, né? E essa decisão, é claro, reforça pra gente mais uma vez um ambiente de confiança para novos investimentos aqui na nossa região e contribui, é claro, para a preservação de mais 100 mil empregos que são gerados de forma direta e indireta na Zona Franca de Manaus, que é considerada, assim, com certeza, um dos maiores motores da economia da Zona Norte do Brasil. Não da região norte, da região norte do Brasil, perdão. Isso sem falar da floresta em pé, né, Sim, Nathalie, com que é certeza, importantíssimo, Karime, nesses períodos de El Niño intenso. Isso é muito importante da gente falar, porque se não fosse essa contrapartida obrigatória da Zona Franca, imagina como é que estaríamos, não é? Sem dúvida alguma. Agora, Nathalie, vamos falar de política, eleição 2026. As convenções partidárias já estão definindo os nomes que vão disputar as eleições, mas isso não significa que a campanha eleitoral já esteja na rua, não é isso? Karime, muita gente me questiona isso. Já está em campanha, já é candidato, mas eu tô vendo o comício, eu tô vendo, não, que inclusive não pode mais nem utilizar esse nome, né? Comício, né? Verdade. Showmício. O que acontece são reuniões partidárias. É claro que a gente vê aí que algumas acabam, né, tomando algumas proporções maiores, mas a gente já teve aqui na nossa capital algumas convenções, outras devem acontecer nos próximos dias. No próximo sábado a gente tem a convenção aí do Partido dos Trabalhadores. Na próxima terça-feira a gente tem duas convenções também bastante importantes, que é do governador Roberto Cidade, que busca a reeleição, e no PL a Maria do Carmo também faz na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, a sua convenção. São as convenções que faltam serem feitas aqui no nosso estado, mas isso não significa que a campanha já começou de forma imediata. Fizeram a convenção, eles já estão na campanha? Não. O calendário da Justiça Eleitoral acaba estabelecendo ali algumas etapas diferentes, né? Desde que esse candidato formaliza ali, não sou candidato, não sou mais pré-candidato, sou candidato, até o pedido de registro da candidatura e o início da propaganda
Justiça Eleitoral. Como eu disse, a escolha da convenção não significa que a convenção já começou, mas não se pode pedir voto. Ainda não, né? Eles podem subir ali no palanque, anunciar, dizer para qual cargo eles estão concorrendo nas eleições. Quer dizer, eles são pré-candidatos, eles querem concorrer, né? Exatamente, porque eles estão pleiteando. Mas pedir forma, Karime, não pode, tá? Pode falar de propostas. Exato, né? Pode falar de melhorias, né? Caso esteja lá, mas você abrir a boca ali realmente. Pedir voto, pra pedir voto, não pode, né? A lei das eleições, inclusive, estabelece ali punições para quem desrespeita aí o calendário eleitoral e acaba ali antecipando, inclusive, alguns atos de campanha, como o pedido explícito de votos. O pedido, né? O prazo para essas realizações termina na próxima semana, dia 5 de agosto, na próxima quarta-feira, e os registros das candidaturas, eles devem ser feitos até o dia 15 de agosto. Vale a gente lembrar que a propaganda eleitoral nas ruas, na internet, né, começa já agora no próximo dia 16 de agosto. E no rádio e na televisão, no dia 28 de agosto, e segue aí até o dia 1º de outubro, 2 dias antes do primeiro turno das eleições, que acontece no dia 3 de outubro de 2026. Ou seja, Karime, a gente realmente precisa ficar atento a esses prazos, porque principalmente na internet, né? Muita gente pensa que a internet é terra que ninguém anda, mas o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral tá de olho aí nesses pré-candidatos e em tudo que eles estão fazendo. Inclusive, e a gente também. Inclusive tem novas regras, eles estão cada vez mais rigorosos com as redes sociais. E a gente teve, né, o avanço da inteligência artificial, então requer uma atenção ainda maior por parte das nossas autoridades essa situação. Mas a campanha de forma oficial somente no dia 16 de agosto, na TV e no rádio só no dia 28 de agosto. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Bloco de política do programa 18 horas com Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta mais esse caso absurdo e hediondo. Um diretor de escola particular de ensino infantil foi preso hoje em Manaus, acusado de estuprar 3 alunas, com idades de 4, 6 e 7 anos. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito dessa prisão. André, essa prisão inclusive foi feita dentro da escola no bairro Santo Antônio, na zona oeste da cidade. Muito boa noite a todos, é isso. O diretor dessa instituição particular de ensino infantil tem 54 anos. Já está preso e a prisão dele é preventiva e aconteceu nessa quarta-feira no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, ou seja, violação sexual contra crianças. São 3. As crianças têm 4, 6 e 7 anos. As vítimas eram alunas da escola. O nome do suspeito e da instituição não foram divulgados pela polícia para preservar as investigações e as crianças envolvidas. As investigações começaram depois que familiares das meninas procuraram a polícia e denunciaram que o diretor teria praticado esses crimes sexuais, isso dentro do próprio ambiente escolar. Durante as diligências, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, ouviu as mães das vítimas e realizou os depoimentos especiais das crianças, e as provas reunidas levaram a Justiça a decretar a prisão preventiva do investigado, como explica o delegado da DEPCA, Jefferson Vicente. E lá nessa sala ele colocava essas crianças no colo e realizava toques indevidos nessas crianças. Essa menina de 7 anos chegou até algumas vezes até bater na mão dele. No entanto, como ele persistia com esse comportamento, ela relatou para os seus pais, e o pai dessa menina, ele procurou os pais das outras crianças e eles se mobilizaram e procuraram a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, e nós realizamos então as diversas diligências investigativas necessárias. Chegou à conclusão que existiam elementos suficientes para representar pela prisão desse diretor. O suspeito ele foi localizado e preso durante uma ação da Polícia Civil no bairro Santo Antônio. Agora ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.
O delegado também faz um alerta aos pais e responsáveis para que fiquem atentos a qualquer mudança em comportamento das crianças, já que esses sinais podem indicar que elas estão sendo vítimas de abuso. Então, os pais eles precisam ser diligentes e prudentes para proteger os seus filhos. No entanto, é impossível evitar que os seus filhos entrem em contato com qualquer pessoa do mundo externo. Então, é sempre importante ensinar para a criança quais são as partes íntimas do corpo que ninguém pode tocar, quais são os comportamentos de terceiros, de adultos, que não podem ser praticados com uma criança. Segunda dica que nós damos para os pais é: converse periodicamente com seus filhos, dialogue com eles, tenha uma abertura para que eles se sintam seguros de relatar eventuais casos de abusos para vocês. Vale reforçar que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes podem e devem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ou em qualquer delegacia. Aqui em Manaus, as denúncias podem ser feitas diretamente na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente que investiga esse tipo de crime. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Agora em Manaus, 6h45. Vamos saber como é que fica o tempo amanhã com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira de sol forte com máxima em torno de 33 graus. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, temperatura mais agradável e apenas uma pequena chance de chuva isolada. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 30 de julho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta será de sol com nuvens, calor típico da região e pequenas chances de chuva à tarde. A noite deve seguir com céu limpo, estrelado e sem chance de chuva. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 26 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 92%. Vanessa, segue aqui com a gente para falar sobre essas ações do governo federal para enfrentar o El Niño, que prevê gastar mais de R$1 bilhão em ações de prevenção. Conta mais pra gente. Foi isso mesmo, Karime. O anúncio foi de um pacote de 1,3 bilhão voltado principalmente para enfrentar os efeitos da seca, né? Garantir ali o abastecimento de alimentos, combustíveis e energia e proteger as populações mais vulneráveis aqui do estado. E grande parte desses recursos está sendo destinada à segurança alimentar. O governo vai investir 850 milhões para comprar 310 mil toneladas de arroz e 180 mil toneladas de milho, reforçando os estoques públicos caso a produção agrícola seja prejudicada pela seca. E além disso, o plano prevê a distribuição de 350 mil cestas de alimentos para indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que são os grupos que costumam ser os mais afetados durante esses eventos climáticos extremos. E outro ponto que acende o alerta à preocupação do governo é o abastecimento de combustíveis e a geração de energia aqui na Amazônia. Com os rios mais baixos, o transporte de diesel e gás de cozinha para diversos municípios pode ficar comprometido. E por isso, o governo pretende monitorar permanentemente os estoques de combustíveis e as usinas hidrelétricas, né? Essas que devem ficar bastante prejudicadas com a estiagem dos rios. E o pacote também inclui reforço no combate a incêndios florestais. A ideia é agir antes que a situação se agrave aqui na região, que é a região que deve sentir os efeitos de forma mais intensa nos próximos meses, Karime. Verdade, isso é verdade. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. E a operação da Polícia Federal e da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas desarticulou uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas entre o Amazonas e o estado do Acre. A investigação aponta uma estrutura dividida por funções, desde o transporte de drogas até a lavagem de dinheiro. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Muito boa noite, Karime, para você, pro ouvinte. A Polícia Federal e a Polícia Civil aqui do Amazonas deflagraram a Operação Lex Invicta. Isso para desmantelar uma organização criminosa com atuação nos estados do Acre e do Amazonas. Aqui no Amazonas, essa ação teve como foco os municípios de Boca do Acre e Pauini, que é uma região considerada estratégica para o escoamento de drogas por causa da ligação fluvial e terrestre com o Acre. Ao todo, a Justiça expediu 30 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva.
5 suspeitos foram presos e ficaram à disposição da justiça. Agora as investigações mostram que o grupo criminoso tinha uma estrutura organizada com cada integrante exercendo uma função específica. Segundo a polícia, havia responsáveis pela compra e distribuição dos entorpecentes, pessoas que faziam um transporte da droga entre o Acre e o sul do Amazonas, integrantes que administravam os pontos de venda, além de membros encarregados de recolher o dinheiro do tráfico e ocultar a origem dos recursos por meio de lavagem de dinheiro. Essa divisão de tarefas é uma das características das organizações criminosas, que funcionam como uma rede, com os setores responsáveis pela logística, segurança, distribuição e movimentação financeira. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e ampliar o mapeamento da organização criminosa. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros delitos que ainda vão ser apurados durante o andamento das investigações. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E depois do vazamento de gás tóxico na fábrica Inova, que expôs falhas na segurança do polo industrial, a Prefeitura de Manaus e a Suframa se reuniram para fechar ações com o objetivo de evitar novos acidentes. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Odineia Araújo. Após o vazamento do monômero de estireno na indústria Inova, no Distrito Industrial, no último dia 15 de julho, a Suframa e a Prefeitura de Manaus decidiram reforçar a segurança no polo industrial. As duas instituições discutiram a criação de um acordo de cooperação para melhorar a fiscalização, agilizar ações e evitar que um novo acidente coloque em risco trabalhadores e moradores da capital. Uma equipe da Superintendência da Zona Franca de Manaus esteve na sede da Prefeitura para firmar essa parceria, conforme o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro. Queria agradecer aqui em nome da Suframa, o prefeito Renato Júnior, pela recepção e pela proatividade do problema ocorrido no Distrito Industrial. A Suframa estará presente junto com a Prefeitura Municipal de Manaus, estabelecendo ações relativas à segurança institucional do polo industrial de Manaus e outras ações que vão beneficiar a nossa população. Além disso, também está em discussão um novo marco regulatório para o polo, com o sistema integrado de monitoramento e a participação de órgãos públicos e da sociedade civil, segundo o prefeito de Manaus, Renato Júnior. Avançamos num diálogo a respeito do acidente que aconteceu nas últimas 2 semanas atrás, a respeito de uma das indústrias que houve o vazamento de gás. Então fizemos aqui o convite à superintendência da Suframa, que prontamente atendeu o chamado e o convite da Prefeitura de Manaus. Primeiro, em nome do povo de Manaus, nos sentimos honrados com a presença de vocês aqui na sede da Prefeitura de Manaus e faremos um acordo de cooperação Prefeitura de Manaus e Suframa para que nós possamos estudar e avaliar as outras indústrias para que não aconteça esse tipo de acidente novamente e trazer transtornos para os munícipes da nossa cidade. A iniciativa chega depois de um episódio que acendeu alerta sobre a segurança das indústrias no último dia 15 de julho. Agora a população espera que as promessas saiam do papel e se transformem em fiscalização rigorosa, prevenção e responsabilidade antes que o outro acidente volte a ameaçar Manaus. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e atenção agora para uma mudança importante numa regra para quem depende de programas sociais do governo federal. Agora, famílias formadas por apenas uma pessoa não vão mais precisar obrigatoriamente da visita de um entrevistador aí em casa para fazer ou atualizar as informações do CAD único, né? E quem tem os detalhes a respeito dessa mudança é o repórter André Meirelles. O governo federal mudou as regras do CAD único, o cadastro usado para o acesso a programas sociais como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC.
A principal mudança é para as chamadas famílias unipessoais, formadas por apenas uma pessoa. Agora, a entrevista domiciliar não é mais obrigatória para fazer a inscrição, atualizar o cadastro ou manter o recebimento dos benefícios. Com isso, a falta da visita à residência não pode ser usada como motivo para negar o cadastro ou suspender o pagamento dos benefícios desse público. As novas regras vão valer até julho de 2027, como explica o secretário municipal de Assistência Social, Wanderson Costa. Ou seja, somente a partir do ano que vem, em 1º de julho de 2027, vamos retomar essas visitas a essas famílias unipessoais. Então, com isso, essas famílias unipessoais podem se dirigir aos CRAs de referência próximo da sua residência. Você que tem algum BPC, Bolsa Família bloqueado ou precisa se atualizar, por favor, você já pode buscar algum CRA de referência mais próximo, mas não deixe de fazer seu agendamento, tá bom? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social esclarece que a entrevista em casa continua obrigatória para quem vai entrar pela primeira vez no Bolsa Família e também para cadastros que estejam em processo de averiguação por suspeita de irregularidades. Criada em 2001, o CadÚnico reúne informações das famílias de baixa renda e é a principal porta de entrada para diversos programas sociais do governo federal. O cadastro também é utilizado por estados e prefeituras para a concessão de benefícios e auxílios em situações de emergência, como enchentes e outros desastres naturais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, a data do Círio de Nazaré aqui em Manaus passa a acontecer em agosto. A ideia é garantir mais segurança para os fiéis e quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odiné Araújo. O Círio de Nazaré em Manaus vai ganhar uma nova data a partir desse ano. A tradicional procissão, que sempre acontecia em outubro, passa a ser realizada no primeiro fim de semana de agosto. A mudança foi anunciada pela paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. A decisão tem como principal objetivo garantir mais segurança para os fiéis. É que um estudo técnico mostrou que outubro já está lotado de grandes eventos em Manaus, o que sobrecarrega o policiamento e a estrutura de monitoramento da cidade. Com a nova data, o Círio passa a ter um espaço exclusivo no calendário, facilitando a organização e reforçando a segurança da celebração. A mudança mostra que planejar é tão importante quanto manter a tradição. A programação do Círio de Nazaré em Manaus começou no último domingo, dia 26, com a missa de abertura dos festejos, segundo o padre Daniel Curnes, que é pároco da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Estamos prestes a iniciar uma semana toda especial, uma semana que irá nos unir em comunhão para lembrarmos a Mãe de Jesus, ela que foi aquela que se tornou a morada, a moradia do próprio Jesus na terra. E nós iremos fazer isso através da missa e da novena ao longo dessa semana toda. É uma semana intensa, uma semana que irá nos proporcionar uma experiência de fé. Então contamos com a presença de todos vocês para preparar o grande Círio, que será no próximo domingo, dia 2, que irá este ano de uma forma toda especial, diferente, irá nos ajudar a refletir sobre aquilo que é o papel, a vocação de Maria dentro da igreja e dentro da vocação de cada um de nós. A programação se estende por toda essa semana, com missa e terço na Praça de Nossa Senhora de Nazaré, a partir das 7 da noite. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,27% aos R$ 5,10. O euro também fechou em queda de 0,27% aos R$ 5,84. O Bitcoin fechou em queda de 0,67% aos R$ 325.956. O Bovespa também fechou em queda de 1,35% aos 174.000
4.189 pontos. E o governo federal prorrogou o programa Desenrola Brasil até o dia 31 de agosto. O prazo final era nesse domingo, dia 1º de agosto. Com a medida, consumidores com pendências financeiras terão cerca de mais um mês para regularizar a situação junto às instituições bancárias, podendo usar o FGTS. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Aê, vamos ao nosso vencedor de hoje, que é o José Henrique. Vamos ouvir a mensagem que ele enviou pra gente aqui no 18 horas. Alô, Rádio Mix, aqui quem tá falando é José Henrique, trabalhando de aplicativo. Acabei de finalizar uma corrida no bairro do Planalto, sintonizado e ligado no programa 18 Horas FM, na esperança de ganhar esse presente final de mês para terminar julho com chave de ouro, na programação da notícia completa 18 Horas FM. Boa noite! Boa noite, José Henrique, você tá com a gente? Boa noite, querido, parabéns! Poxa, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz porque eu tava tentando a primeira, a segunda, a terceira. A experiência é a última que morre, né? Sem dúvida alguma. Conta pra gente um pouco da sua história. Quanto tempo você trabalha aí como Uber? Trabalho de aplicativo desde 2017. Uber 99. E eu sempre fui fã da Rádio Mix. E agora é 18 Horas FM. Olha, perfeito. E aqui no programa 18 Horas, o que você mais gosta de escutar aqui no nosso programa? Eu gosto da atualização do trânsito, gosto das notícias de última hora, porque a gente está na correria sempre. Aí a 18 Horas FM atualiza nós, né? No nosso tempo de trabalho, ela tá ali com a gente de 18 a 19, todo dia, e faz parte da minha rotina já, o programa 18 Horas FM. Que maravilha. Agora manda uma mensagem para os seus amigos para não desistir, porque você mandou várias mensagens, você tentou várias vezes, não é verdade? É isso, Olá, meus amigos do aplicativo. Não desiste, pode mandar todos os dias porque essa ideia é real. E tá fechando meu mês de julho com chave de ouro aí com o programa 18 Horas FM. E eu vou continuar tentando, quem sabe, não aparecer de novo aí, o próximo pode ser vocês. Olha aí, a programação, né? O nosso concurso vai até o dia 25 de dezembro. Tem muito tempo pro pessoal ganhar também. E como é que você se sentiu hoje sendo o nosso vencedor? Cara, eu senti especial, né? Porque eu tava confiante que uma hora ia dar certo. E deu certo. Tá aí, agora eu sou fã número 1. Já era fã número 1, agora eu vou ser fiel mesmo. Porque o programa 18 Horas FM faz parte da vida dos aplicativos, todos os dias. Valeu, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada aí pelas palavras carinhosas e sucesso pra ti. Muito obrigada, boa noite, José Henrique. É isso. E é isso aí, se você não ganhou hoje, não desanima, gente. Manda amanhã novamente o seu áudio de 30 segundos aqui pra gente, amanhã tem mais. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E vamos saber a parcial do trânsito agora em Manaus, 7 horas em ponto. André Meirelles, conta pra gente. É isso, a gente tem noite de lua cheia, em trânsito também bastante concorrido aqui na capital amazonense. A gente passou pela Avenida Cosme Ferreira, onde o trânsito ainda é concorrido para quem segue no sentido da rotatória do Coroado, com grande número de veículos na via. A orientação aquela, manter a atenção e respeitar a sinalização durante o deslocamento. Volto com você. Muito obrigada pelas informações. 7 horas e 2 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais da metade das mulheres do Brasil disseram ter sofrido violência de parceiro. Isso é o que diz a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e do Instituto Locomotiva, apoiada pela Uber, divulgada hoje. Nada menos que 54% das brasileiras afirmam ter passado por alguma situação de violência cometida por parceiro ou ex-parceiro. O número equivale a 47,7 milhões de brasileiras que declararam já ter sofrido violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. De acordo com a pesquisa, 42% das mulheres sofreram violência psicológica e 25% dizem terem sido vítimas de violência física. O levantamento mostra que só 7% dos homens afirmam ter praticado alguma violência contra alguma parceira ou ex-parceira.
Isso demonstra que os homens não têm conhecimento e informação sobre quais são as violências e não reconhecem essas práticas. A pesquisa mostrou que a Delegacia da Mulher é o canal de apoio mais conhecido entre as brasileiras. Mas o medo de denunciar é o principal entrave no enfrentamento à violência doméstica. E, por fim, o estudo mostra que 8 em cada 10 mulheres acreditam que a Lei Maria da Penha não funciona como deveria e é insuficiente para enfrentar a violência. Ou seja, é preciso fazer muito mais para estancar a epidemia de violência contra as mulheres no Brasil. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.